Bom dia, Educandário! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Olá, meus queridos, que saudade de vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências, tá bom? Quero dizer que estou com muita saudade de todos vocês. Mas antes de começarmos a aula de hoje, peguem seus livros, senta que lá vem a aula. Os animais são seres vivos que nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e morrem. Observem abaixo aqui um exemplo. Um tigre e seus filhotes aqui em seu ambiente natural. Os animais estão distribuídos nos mais variados ambientes e podem ser também bastante diferentes entre si, tanto na sua forma física, como no seu porte, quanto no modo de se alimentar e até de se locomover. E o lugar em que esse animal vive e consegue tudo o que precisa para a sua sobrevivência é chamado de ambiente natural ou habitat. E de acordo com esse ambiente em que esse animal vive, os animais podem ser classificados em terrestres ou aquáticos. Aqui nós temos o exemplo aqui de umas zebras, não é isso? Que são consideradas animais terrestres, porque é o ambiente onde elas vivem. Aqui nós temos esses peixes bonitinhos aqui, que são considerados animais aquáticos, porque se refere ao ambiente em que ele vive. E aqui nós temos esse anfíbio aqui, gente. O que é interessante? Alguns animais, como o sapo e a rã, vivem uma fase da vida na água, quando são larvinhas, bem pequenininhas. E outra fase da sua vida, eles vivem no solo, quando se tornam adultos. Então, esses animais que vivem uma parte da sua vida no ambiente aquático e a outra fase da sua vida no ambiente terrestre são classificados como anfíbios. Os animais podem se locomover de diferentes maneiras. Alguns andam, outros correm, outros voam, outros nadam, pulam e há até os animais que se arrastam. Assim como os seres humanos, os demais animais se comunicam. E para isso eles emitem sons como uivos, grunhidos, berros, latidos, fazem sinais como o movimento de asa ou de cauda, ou exalam cheiros. E os animais que Interessante, gente. Os animais que se desenvolvem dentro dos ovos, como por exemplo aqui a tartaruga, a ave, eles são chamados de ovíparos, tá certo? Já os animais que se desenvolvem dentro do corpo da fêmea são chamados de vivíparos, tá certo? Então aqui, observem aqui, ó. Olha que cachorrinhos lindos aqui. O cão, gente, na verdade, considerado um animal vivíparo. Por quê? Porque ele se desenvolve dentro da barriga da fêmea. Já a tartaruga, como eu trouxe para vocês aqui, é considerada um animal ovíparo, porque ele se desenvolve dentro de ovos, tá bom? Os animais invertebrados, turma, são aqueles animais que não têm vértebras, ou seja, não têm coluna vertebral e nem ossos. E atenção, na natureza existem mais animais invertebrados do que vertebrados. Vê que interessante. A forma dos invertebrados é muito variada, por isso eles se adaptam a diversos ambientes, tá bom, gente? Há invertebrados por toda parte. Há invertebrados na terra, como vocês observam aqui. Há invertebrados dentro do solo e há invertebrados também dentro do mar. E alguns invertebrados têm um corpo cilíndrico, tá certo? Como, por exemplo, a minhoca, aqui como vocês estão vendo, tá bom? Alguns invertebrados também têm o corpo articulado, com pernas e antenas, que são os exemplos aqui, ó, da joaninha e da formiga, tá certo? Também podemos usar como exemplos aracnídeos, como aranha, como escorpiões, tá certo? Ainda tem crustáceos como o siri, o camarão, tem a abelha, entre outros animais, gente.
Então lembre-se, há mais animais invertebrados no nosso planeta do que animais vertebrados. Prestem bem atenção. Então, turma, diferente dos animais invertebrados, os animais vertebrados possuem crânio, observem aqui o contorno do laser, e coluna vertebral, tá certo? Mas aí vocês falam, tio Bruno, mas para que serve esse esqueleto? Bom, gente, de cara eu vou dizer para vocês duas principais funções. A primeira é sustentar os órgãos internos, tá certo? E a segunda, junto com os músculos, permitem com que esse animal possa se movimentar, tá bom? Os animais vertebrados, turmas, eles são classificados em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá certo? Nós seres humanos, somos seres vertebrados, porque nós também possuímos um crânio e coluna vertebral. Agora observem aí esses animais que eu trouxe aqui para vocês. Vocês conseguem identificar que animal é esse só observando o seu sistema esquelético? Tá aí. Tá aí um bom teste. Então, vou dar um tempo para vocês pensarem. Pausa o vídeo aí e tenta adivinhar quais são esses animais. Vamos lá, turma. Os peixes são animais cujo seu corpo pode ser coberto de escamas ou de pele lisa. Lembrando, ele não tem pulmões e respiram por meio de brânquias, tá certo? Possuem nadadeiras que utilizam para se locomover. Então, turma, já os anfíbios, eles têm a pele lisa e escorregadia. Atenção, eles põem ovos sem casca, tá bom? Eles nascem e vivem exclusivamente dentro da água quando são filhotes. E ainda quando são filhotes, eles respiram pelas brânquias, tá certo? Já quando eles passam para a fase adulta, eles começam a viver no ambiente terrestre e respira pelos pulmões, tá certo? E alguns respiram pela pele. Então, os anfíbios é simples, pessoal, são simples. Eles, quando são filhotes, eles respiram pelas brânquias e passam a maior parte do seu tempo no ambiente aquático. Depois que eles estão na fase adulta, eles passam a viver no ambiente terrestre. E aí não respiram mais pelas brânquias, e sim pelos pulmões e alguns anfíbios pela pele. Já os répteis, turma, eles têm o corpo coberto de escamas ou carapaças, como o exemplo aqui da tartaruga, tá bom? Diferente dos anfíbios, os répteis põem ovos com casca e desses ovos nascem os seus filhotes. E a maioria desses répteis, eles vivem no ambiente terrestre e respiram por pulmões. Então nós temos aqui esses exemplos de répteis, como o jacaré, como a cobra, como os lagartos, como as tartarugas, tá bom? As aves possuem o corpo coberto de penas e respiram por pulmões também. Elas põem ovos com casca, de onde nascem seus filhotes, têm bico e são bípedes. O que é que eu quero dizer com bípedes? Elas se locomovem sobre dois pés. Tá certo, gente? Então nós temos esses exemplos aqui de aves. Já os mamíferos, que são os que vocês mais conhecem, boa parte deles, a maioria deles, possuem o corpo coberto de pelos e respiram por pulmões. O que é mais interessante nos mamíferos é que eles se desenvolvem dentro do corpo das mães e mamam quando são filhotes. Todos os seres vivos precisam de energia para manter seu organismo funcionando, não é isso, turma? Mas de onde é que vem essa energia? Turma, essa energia é obtida por meio da alimentação. Então preste atenção. Olha o que eu trouxe para vocês aqui, gente. Bem interessante. As plantas são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento.
nesse processo aqui que eu trouxe para vocês, chamado de fotossíntese. Ou seja, ela não precisa se alimentar de outras plantas, por exemplo. Não, ela mesma fabrica seu próprio alimento. Por isso que as plantas são consideradas seres vivos produtores, porque elas mesmas produzem seu próprio alimento. Interessante, né? Então, turma, diferente das plantas, como já conversamos, os animais, eles são chamados de seres vivos consumidores. Por quê? Eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Tá bom, turma? E eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Agora vamos lá, um testezinho rápido. Qual desses seres vivos aqui dessa imagem consegue produzir seu próprio alimento? Vamos lá, vamos pensar. Então, se você falou vegetal, certa resposta. Tá certo, pessoal? Porque nenhum desses outros aqui eles conseguem produzir seu próprio alimento. E o vegetal sim, tá certo? E observem aqui como é que funciona essa interação aqui. O grilo, ele se alimenta desse vegetal. O sapo, ele se alimenta do grilo. A cobra, ela se alimenta desse sapo. E o gavião, ele se alimenta da cobra. Então, destes seres vivos que eu trouxe aqui nessa imagem, o único que consegue produzir seu alimento é o vegetal, como vocês já falaram, e esses outros animais aqui, esses seres vivos, são considerados seres vivos consumidores, pois eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Então, de acordo com o que comem, os animais eles podem ser carnívoros, onívoros e herbívoros, tá certo? Nós temos aqui um exemplo nessa imagem aqui do leão. O leão é considerado um animal carnívoro, tá certo? Porque eles se alimentam de carnes. Mas não é só o leão, nós temos os exemplos da onça, do jacaré, tá certo? Entre outros animais que se alimentam de carne. Os animais que se alimentam de plantas, por exemplo, eles são chamados de animais herbívoros. Nós temos aqui o exemplo do cavalo e da vaca, aqui, que são animais que se alimentam de plantas, por isso são chamados de animais herbívoros. Mas e aí, turma? Vocês conhecem outros animais que são herbívoros, que se alimentam de plantas? E, por fim, existem os seres onívoros. Mas como assim, tio Bruno? Onívoros? Gente, são os seres vivos que se alimentam tanto de plantas quanto de carne, tá bom? Por exemplo, nós seres humanos, nós somos seres vivos onívoros. Mas não é só os seres humanos que são onívoros, tá bom? Nós temos, por exemplo, o porco, os porcos e a galinha, que se alimentam tanto de carne quanto de plantas. Tá bom? Então, gente, por hoje é só. Mas lembrando que nós temos um compromisso hoje, tá bom? Nós temos atividades para casa no seu livro, nas páginas 249, 250, 255, 258 e, por fim, 259. Então é isso. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!